Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Nós estamos muito felizes em receber aqui hoje, em nossos estúdios, o deputado estadual eleito pelo estado de Goiás nas eleições de 2018, Alisson Lima. Seja muito bem-vindo, Alisson. Olá, Carlos, obrigado. Alegria toda minha estar participando do programa Politiquei e poder levar um pouco, do nosso trabalho para o público de vocês. Muito obrigado mesmo por atender tão prontamente o nosso convite. Estamos felizes em recebê-lo aqui para discutir um pouco sobre este legado que você está imprimindo aqui na política goiana, né? Ô Alisson, antes de começar, eu queria que, de certa forma, vocês falassem para o público goiano, aqueles principalmente que não ainda conhecem o teu trabalho, conhecem quem é o Alisson Lima, de fato, quem é o Alisson Lima, né? É um cidadão goianiense, goiano, chegou como na política em nosso estado. Poderia, por favor, então, começar por aí, Alisson? Carlos, eu trato com muita transparência tudo isso. Eu cheguei para Goiânia em 2009, fui convidado pela Rede Record para poder apresentar um jornal aqui, um jornal local, e desenvolvi um trabalho durante 10 anos como apresentador desse programa, praticamente, na Record. E a política foi acontecendo naturalmente nesse trajeto aí, né? Eu digo que todos nós somos seres politizados, pelo menos precisamos ser politizados, né? Se as pessoas levarem em consideração que no meio-fio do outro lado da rua da casa dela envolve política, a lâmpada no poste envolve política, então todos nós temos como dever moral e cívico sermos seres políticos. Então a política foi acontecendo naturalmente, um partido do qual a Rede Record faz parte, o Partido Republicano, me convidou para ser candidato a vereador em 2016, fui candidato, fui eleito, na sequência também eleito deputado estadual. Mas de maneira bem resumida sobre a minha vida, eu sou paranaense, natural de Londrina, trabalho em comunicação desde 1990, trabalhando em rádio, em televisão. Tive a alegria de trabalhar nas 5 regiões do Brasil, como profissional de comunicação, e fui convidado para vir para Goiás em 2009. Aqui me casei, aqui tem uma filha muito linda, que é a Ingrid, sou casado com a Michele, e estou construindo essa história que eu considero, graças a Deus, muito bonita e gratificante na política, e fazendo um trabalho muito combativo. Bacana, Alisson. Eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais, notícias, enfim, como todas as pessoas que gostam de política, né? Uhum. E acompanhei a sua eleição, inclusive, para vereador, em 2016. Foi a sua primeira eleição aqui em Goiás, não é isso mesmo? Aquela eleição ali você foi eleito, através de um partido republicano, e depois você foi eleito novamente para deputado estadual, Partido Republicano, alinhado, inclusive, como você mesmo disse, a TV Record. O que causou a sua saída desse partido, Alisson? Eu já estava num processo de ruptura política com republicanos na eleição de 2018 para deputado estadual. Por quê? Porque eu tenho um trabalho muito independente, eu tenho um trabalho de fiscalização, de independência na hora do voto. Eu costumo falar muito para as pessoas sobre isso, a importância do voto. O voto do político, eu estou falando ali, no dia a dia. Como é que ele vota? Que tipo de projeto de lei que ele aprova? Ele é presente, ele é atuante, ele realmente participa ativamente das comissões, tem uma linha realmente de defesa dos direitos fundamentais da sociedade, ou ele é apenas um personagem folclórico ali dentro do parlamento? Então, eu sempre zelei muito por isso, desde que fui vereador, em ser muito atuante ali. E aí, eu estava no Republicanos, porém, o Republicanos estava muito ligado ao passe municipal na época da gestão do Íris. Sim. Como está hoje também em relação ao Rogério Cruz e está em relação ao Caiado, praticamente faz parte da base de apoio. E esse trabalho meu independente acabou gerando desgaste dentro do partido. Em 2018, eu não queria ter saído candidato pelo Republicanos, mas assim eu fiz, porque eu estava ainda na televisão, por questões contratuais, enfim, por acordos políticos, permaneci no partido, ganhei a eleição para deputado estadual, mas já começou ali um processo realmente de ruptura, por conta dos meus votos, Votei contra a reforma da Previdência Estadual, contra a reforma da Previdência Municipal, contra aumento de IPTU, lá atrás eu votei contra aumento de IPTU, IPTU do puxadinho, aumento de tarifa de transporte coletivo. Essas coisas todas geraram um desgaste interno dentro do partido, porque eu queria construir um caminho de independência e o partido queria que eu votasse ali o famoso voto fechado, Vota com a gente e pronto. E eu não aceitei essas imposições e automaticamente eu fui sendo convidado a sair. Me convidaram para sair do partido. Interessante é como é que funciona, esses bastidores da política, As pessoas, de repente, se vê detentora do teu mandato, o que é verdade, o partido detém o teu mandato. Estou errado, Alisson, a respeito disso? O mandato pertence ao partido, só que tem um limite aí, O partido, por exemplo, ele não pode forçar um político a votar algo que fuja da coerência dele, E até das propostas pelo qual foram eleitos. E acho que político nenhum também tem que ficar preso a isso.
Você tem que trabalhar o teu trabalho político. Se o teu trabalho político está incomodando o partido que te exclua dos quadros, então, para você poder tocar a tua vida política. Você não pode ficar refém de uma linha partidária ali. Por exemplo, se eu defendo muito o social, e se o partido que eu tô, ele não quer defender o social, automaticamente, uma hora ou outra, esse casamento não vai dar certo. Mais ou menos por aí. Ô Alisson, é notória a sua posição de defesa, principalmente, né, da população que mais precisa, em relação ao aumento de preços, em relação realmente a vários tipos de combates que você anda enfrentando ultimamente. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria que você colocasse sua visão como político, né? O que leva realmente uma pessoa a, de repente, lutar contra o aumento do IPTU, como o Rogério Cruz fez nas eleições, inclusive você citou dentro da Câmara quando você foi vereador, e de repente, quando se torna prefeito, né? A gente se vê diante de um cenário como esse, um aumento tão abusivo quanto o IPTU, que é algo que você está brigando todos os dias em relação a isso, né? Mas o que leva um político realmente a navegar ou mudar tão facilmente de posições e ideologias, quando a gente vê não só nesse caso, mas em vários outros? No caso do prefeito Rogério Cruz, ele é um político hoje que pertence a um grupo, né? E esse grupo tem uma influência muito grande na gestão dele. Certo. O que estão fazendo em Goiânia é uma crueldade, Carlos. É uma crueldade. Não pode aumentar dessa forma. Todas as capitais do Brasil estão aumentando 10% o IPTU, apenas aplicando o IPCA, o IGPM, enfim, corrigindo pelos índices da inflação, respeitando a capacidade contributiva da pessoa, né? O artigo 145 da Constituição Federal, ele é muito enfático e implacável. A capacidade contributiva tem que ser respeitada. Ninguém pode pagar imposto além da sua capacidade de pagamento. Então, a prefeitura está vindo com aumento de 45%, mais a inflação, mas como ela mudou algumas zonas e alíquotas, tem gente que está pagando aí 300% de aumento. Certo. Então, isso aí é arbitrário, é criminoso. É você realmente enfiar a faca na sociedade. Tem gente que está com tratamento psiquiátrico depois desse aumento aí do IPTU. As pessoas simples. Eu conheci um senhor que foi na porta do paço, inclusive, protestar com a gente. O valor venal do imóvel dele é R$68 mil lá no Madre Germana. R$68 mil, ou seja, ele está enquadrado no IPTU social. Sim. A prefeitura obrigatoriamente teria que isentar ele. Então, esse imóvel dele de R$68 mil, que é um barraquinho no fundo do quintal, ele está pagando R$1.900 de IPTU esse ano. Isso. Então, isso aí, a prefeitura não tem como justificar isso, entendeu? Então, é contra isso que a gente luta no nosso trabalho. Então, independente de questão ideológica, de centro, de direita ou de esquerda, existem bandeiras que são muito ligadas a todo mundo, né? Questão tributária. Eu faço parte de um movimento aí que tem deputados independentes em todo o Brasil que luta contra os aumentos de impostos aqui no país dessa forma. Aumento desumano, aumento arbitrário. Porque aumentar imposto a gente sabe que vai aumentar, ninguém tem ilusão. E nós defendemos o livre mercado, o livre comércio, nós defendemos que esses congelamentos de cima para baixo não funcionam. Agora também nós não podemos deixar a sangria desatada, nos conformar. Temos que lutar para poder conter esses abusos aí. Mas voltando aqui no cerne da questão, a pergunta foi exatamente sobre essa mudança de posição em respeito à ideologia dos impostos, do aumento tributário, em relação ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Na sua opinião, então, é uma influência de um grupo político? Então, isso aí faz parte de um projeto de governo? Eu não entendi isso até agora. O prefeito está sem controle da administração. Ele convidou personagens que vieram de fora de Goiânia que não conhecem a realidade social e econômica da cidade e os caras estão mandando na prefeitura junto com ele, né? E ele fica muito refém dessa questão ali, entendeu? Ele tem uma origem simples, né? Um homem foi até um missionário religioso, mas não está tendo pulso e autoridade para poder imprimir a gestão. Literalmente, né, quem está mandando ali não é ele, são outras pessoas que estão mandando ali. E, continuando nessa pauta dos aumentos dos impostos, isso aí é uma pauta, inclusive, de uma política municipal. Você, como deputado estadual, certo? Claro, fazendo um bom... Inclusive, também vejo como obrigação dos deputados, porque o eleitorado está aqui dentro de Goiânia também. Mas falta da Câmara de Goiânia, então, um empenho maior por parte dos vereadores em lutar, em combater, por exemplo, um absurdo como esse? Eu estou com vergonha de parte da Câmara Municipal. Eu fui vereador lá e eu tive o orgulho de fazer parte de uma das legislaturas mais atuantes da história. Sim. Estávamos lá, eu, o Cajuru, o Elias Vaz, a doutora Cristina, o Eduardo Prado, o próprio Quitão, que permanece lá ainda, que faz parte da personagens de grande relevância para a política. Então, quando se pega um grupo como esse, né, e hoje só tem o remanescente lá, só o Quitão, uma Câmara que tem quase a metade dos seus componentes novatos, gente que foi eleita agora pela primeira vez e que de repente
votam o IPTU dessa forma e vêm com um argumento para a sociedade dizendo que não sabiam que estavam votando, isso é uma coisa, né, incabível, não existe isso. Projeto de lei de um código tributário, você é obrigado a ler. Ali, o artigo 146 do Código Tributário fala sobre a trava de 45%, mais a inflação, que até minha filha de 11 anos saberia ler aquilo ali, é abusivo, qualquer pessoa. Por que eles votaram? Qual que é o grande problema no Brasil hoje? Esse modelo político que nós temos no parlamento, em que o prefeito, o governador e o presidente da República conseguem cooptar facilmente um parlamento inteiro, trocando por emendas ou por cargos. No caso aqui da Câmara Municipal, são cargos. Isso é assumido, os caras assumem que não votam um projeto importante como esse do IPTU para defender a sociedade com medo de perder cargo que receberam na prefeitura. Então eles ficam reféns da prefeitura porque dá para eles 10 cargos, 20 cargos, o cara coloca a esposa numa repartição pública, a tia, a avó, a mulher do amigo, o amigo, e aí na hora de votar o prefeito fala assim, se você votar isso aqui, você perde os cargos. Entendi. Isso é uma coisa clara do nosso modelo de política no Brasil que tem que ser corrigida. Eu não diria que tem uma solução para isso, definitiva, mas tem como amenizar isso. De que forma, no seu ponto de vista? Fiscalização, critério, os órgãos de controle precisam também intervir. No caso, o Poder Judiciário goiano tinha que ter interferido agora e proibido esse avanço desse Código Tributário. Os desembargadores vieram com a versão ridícula que a Prefeitura vendeu para eles, de que só quem mora em condomínio fechado está pagando aumento de imposto aqui em Goiânia. Acreditaram numa narrativa completamente criminosa da prefeitura, entendeu? Então, assim, tudo isso faz com que a população fique descontente, desmotivada, frustrada com o nosso parlamento. Então, nós temos que ter mecanismos como órgãos de controle mais rigorosos para poder punir esse tipo de situação, caçar mandato, porque manter a coerência do político. Não é possível, o camarada ganha a eleição fazendo compromissos sociais de defender a população. E aí, no primeiro mandato dele, novato, votar aumento de imposto. E mais cruel ainda é fazer isso no meio de uma pandemia, onde muitas pessoas, é o meu ponto de vista, viu, Alisson, como eleitor inclusive, onde muitas pessoas estão perdendo emprego, né, estão pagando mais caro inclusive aqui em muitos outros produtos, e fazer um aumento tão abusivo quanto esse no meio de uma pandemia. E você falou algo aí que me chamou a atenção, né, que o prefeito de fato defendeu que o aumento às vezes está restrito a uma classe mais privilegiada. E nós temos relato de fatos ao contrário, né? Que essa classe, inclusive, foi muito beneficiada com a redução do aumento do imposto. Em muitos casos, não estou dizendo de uma maneira geral. Eu sei que o projeto ele defende essa tese. No entanto, os próprios... eu vi muitas notícias relatando sobre essa diminuição no IPTU de uma classe mais privilegiada. É verdade isso aí ou não? Você que está ouvindo muitas pessoas e tudo mais. A prefeitura está mentindo para a sociedade. A prefeitura usou a tática do curral eleitoral. Eles quiseram fazer o seguinte, vamos diminuir para metade da população e aumentar para metade. A metade que a gente diminuir vai nos carregar politicamente o resto da vida e vai nos reeleger e reeleger o nosso grupo político. Foi basicamente isso. Dividiram a cidade no meio, uma espécie de apartheid, falar esses vão pagar uma espécie de apartheid, esses vão pagar aumento e esses vão pagar com a redução ou isenção. Certo. Só que deu errado, porque a prefeitura sequer tem hoje um banco de dados em relação aos imóveis. Eu perguntar para o secretário de Economia da prefeitura quantos imóveis cadastrados tem hoje que pagam IPTU em Goiânia, ele não sabe. A prefeitura não tem trabalho técnico e operacional para poder fiscalizar isso. Hoje, a prefeitura de Goiânia tem apenas 2 fiscais para poder fiscalizar os imóveis em loco, em toda a Goiânia, para poder verificar se realmente está batendo a informação ali. 2 fiscais, que é o Cássio e o Jesus. Tem até o nome deles. Eu conheço os dois. Para fazer a fiscalização em loco. Qualquer bairro de Goiânia, se você tiver por exemplo, lá no Jardim Primavera, no extremo noroeste da cidade, certo, uma reclamação sobre a questão do teu terreno, do teu imóvel, e você fizer um registro de um processo administrativo na prefeitura, a prefeitura só tem esses 2 nomes para poder fiscalizar todo o perímetro urbano da cidade. Então, assim, não tem equipamento técnico. A prefeitura de Goiânia, infelizmente, é uma prefeitura amadora, não é profissional, não tem estrutura, não tem tecnologia, tem estrutura humana só, são 50 mil funcionários públicos, né? Mas boa parte desse pessoal ainda dentro de uma herança cultural, administrativa muito ruim, muito passada, muito ultrapassada. São pessoas de boa vontade, mas que não foram ainda qualificadas, não pararam para pensar a cidade. Então tem muito erro para ser corrigido aí. E a gestão municipal atual, infelizmente, ela está completamente desconectada da realidade. Você bem falou, numa pandemia, aumentar abusivamente o IPTU só dá indícios de que tipo de gestão nós temos aqui. Verdade. Ô Alisson, como que você avalia, inclusive,
um assunto correlato ao que nós estamos discutindo agora, de um convênio firmado entre, por exemplo, a GCM, os guardas municipais, né, de Goiânia, da Prefeitura de Goiânia, com o Detran, para trabalhar especificamente ali na fiscalização também de trânsito, né? Como você avalia esse convênio que foi firmado há uma semana atrás, através, inclusive, por intermédio aí do presidente da Câmara, né? Se eu estou enganado, você pode me corrigir, o Policarpo. Me fala um pouco sobre isso, por favor. Eu fico muito preocupado com essa cultura punitiva que tem, infelizmente, ainda muito no Brasil. Acidentes de trânsito, nós temos muita imprudência, nós temos muito. Goiânia, infelizmente, é uma cidade que tem muito acidente de trânsito, principalmente envolvendo motociclistas e pedestres. Eu fico preocupado apenas com essa cultura punitiva. A pergunta que eu faço é se a solução é isso, é colocar um fuzil na mão de um guarda civil metropolitano e colocar ele para poder atuar como agente de trânsito. Isso tudo tem que ser aprofundado com a sociedade através de audiências públicas, de referendo popular, uma série de coisas, né? A nossa GCM ela tinha um papel de vigilância patrimonial no passado. Eu acho que ela não precisa ficar apenas retida a isso. A GCM poderia ser uma guarda cidadã, né? Uma polícia mais próxima do cidadão, sem tanto esse caráter repressivo e punitivo, que muitas vezes é importante a polícia militar tem. A polícia militar, sim, ela é um braço de segurança pública que ela sobe o morro, desce favela, vai no gueto, enfrenta bandido com arma na mão. A Guarda Civil Metropolitana ela não precisava ter esse caráter, ela tinha que ter, de repente, uma essência mais comunitária mesmo, de você proteger o principal patrimônio que uma cidade tem, que é o cidadão. Não é um prédio, não é pegar um fuzil na mão e sair por aí subindo morro e sendo invasivo. Essa é a minha visão em relação à Guarda Civil Metropolitana. Então, sem ter ainda uma opinião 100% formada, eu acho que é importante a população ser ouvida nesse aspecto aí, mas eu fico muito preocupado quando se estabelece esse caráter apenas punitivo, né, quando a população levanta, inclusive, uma comoção em relação à indústria das multas, você acha que uma estratégia como essa poderia contribuir por esse argumento? Pois é, temos que ver isso, porque se fala que indústria de multa não existe. Quando você começa a falar de indústria de multa, você já é taxado porque fala que está protegendo o infrator. Não é isso. Mas eu configuro uma indústria de multa quando você vê que só tem o caráter de punição, de adquirir tecnologia para multar, né, de colocar cada vez mais estrutura para poder multar, arrecadar, ganhar dinheiro em cima da pessoa, e você não vê o mesmo esforço do poder público no sentido de educar e de mudar uma cultura de trânsito. Isso que é importante. Você pega, por exemplo, uma cidade como São Caetano do Sul, que tinha um dos maiores índices de acidente e de morte no trânsito do Brasil há 30 anos atrás. Lá foi feito um trabalho de cultura de trânsito muito forte. Hoje, São Caetano ela é referência no Brasil em relação à logística de trânsito, a campanhas educativas. Tem um dos trânsitos mais seguros do Brasil, uma das cidades mais pacificadas no trânsito do Brasil hoje é São Caetano do Sul, em São Paulo. Porque lá atrás foi pensado isso. Em Goiânia não, é punir, é multar, é você arrecadar cada vez mais, é colocar uma... Qual que é o problema aí? A SMT hoje tem 300 homens para poder trabalhar em Goiânia, mas boa parte desse pessoal está aposentado, está encostado ou não tem estrutura. Então, o que eles estão fazendo? Estão querendo terceirizar esse trabalho de fiscalização, colocando a GCM, que tem um efetivo hoje em Goiânia maior que a Polícia Militar, tem quase 1.200 homens, terceirizar esse trabalho aí, né? Colocar os GCMs para também fiscalizarem o trânsito. E existe um adendo aí que é colocar fuzil na arma também do GCM, na mão do GCM, para poder ele ser meio que um agente de trânsito e policial ao mesmo tempo com um fuzil na mão. Detalhe, sem pagar um centavo a mais para o Guarda Civil Metropolitano. Eles estão completamente indignados com isso, não foram ouvidos em relação a isso, porque eles não vão receber um centavo a mais, nenhum tipo de complemento salarial. Entendi. Bom, continuando nesse assunto então de impostos inclusive, né? Vamos entrar, por exemplo, num assunto que você também defende muito e bate bastante, que é o aumento dos combustíveis, principalmente os tributos, né, que Goiás costuma praticar aí na cobrança dos combustíveis em gerais. Então, qual é a sua visão a respeito disso? Vejo na internet, realmente, nas suas redes sociais, você sempre batendo muito em relação aos 30% cobrados pelo Estado, né, desse combustível. Qual que é a solução para realmente, ou o que explica um aumento tão significativo dos combustíveis aqui em Goiânia e no Brasil como um todo? Carlos, eu acho interessante no Brasil, porque aqui todos são culpados, mas nenhum quer assumir a sua responsabilidade, sua parcela. Quando você fala de que todos são culpados, governadores têm sua culpa, presidente da República, Petrobras, distribuidoras regionais, cartéis regionais, donos de postos de combustíveis, todos têm a sua parcela de culpa nessa história aí do preço do combustível no Brasil. Mas aí fica um apontando para o outro e ninguém assume a sua responsabilidade. Então, a gente não vai chegar desse jeito uma solução nunca. Apenas reduzir o ICMS vai mudar no período curto. Porém, o que eu falo? É melhor você pagar, nós pagamos hoje em média 30% do ICMS na bomba, certo?
Certo. É melhor você pagar 20 ou 15 do que pagar 30. Então, vamos supor que daqui 2 anos, se a gente conseguir reduzir agora para 15 ou para 20 o ICMS, através de uma pressão popular, daqui 2 anos, se a gasolina aumentar para R$300 o litro, a gente vai pagar apenas 15, 20% percentual desse valor. É melhor do que pagar 30. Com certeza. Então, um prognóstico futuro. E aí, ou seja, seriam os governadores fazendo a parte deles. Do outro lado, o presidente também precisa sentar com a Petrobras e começar a mudar uma política de precificação do nosso petróleo. Porque o Brasil produz petróleo suficiente para o insumo aqui. Porém, esse insumo não é feito na sua totalidade. Hoje nós estamos qualificando apenas 30% do nosso combustível. 30% do que sai de petróleo do Brasil é qualificado para poder atender o mercado interno. O resto é exportado. O resto é exportado. Matéria-prima nossa, bruta, exportada para poder qualificar lá fora, ou nós estamos importando de fora para cá os insumos para poder qualificar aqui, o que vai encarecendo, porque tem muito valor agregado ali de produtos que são precificados através do petróleo. E o Brasil é o campeão mundial de produção de petróleos em água profunda, que é a história do pré-sal lá, que surgiu há cerca de 15 anos. Nós temos tudo para ter realmente produção, refino e a entrega do produto com preço mais em conta para a sociedade, se a gente tirar esse fator de especulação em cima do petróleo aí. Porque pergunta para um acionista que está lá nos Estados Unidos, o acionista da Petrobras, se ele tem interesse em reduzir o valor do petróleo. Ele não tem interesse, óbvio que não tem. Não. O cara vive de especulação dentro de uma bolha financeira. Então, tirar esse caráter sombrio da Petrobras também é um caminho, que é apenas ganhar dinheiro em cima. O capital, 51% do capital da Petrobras é do governo federal, o resto é de acionistas estrangeiros, que os caras mandam praticamente na Petrobras hoje e escolhem a política de preço, também é um caminho. As distribuidoras regionais também ganham muito dinheiro em cima e mais os cartéis, né? Então, todo mundo, o presidente tem que fazer a parte dele, tem que retirar o PIS, COFINS, diminuir ali as políticas de preço da Petrobras e também aqui na realidade local aqui, né? Então é uma engrenagem muito gigante. Agora eu fico aborrecido quando eu vejo apenas um jogar pedra no outro, sem sentar para negociar. Sim. Quando é que teve uma reunião de governadores com o presidente da Petrobras, com o presidente da República, para poder falar assim, nós vamos começar a trabalhar para poder realmente resolver a situação? Nunca teve, ficou só no discurso. Entendeu? Esse que é o problema. Então, essa luta nossa para poder reduzir a questão tributária aqui no estado de Goiás, o ICMS, para poder expor para a sociedade essa maldade, ela não vai parar enquanto realmente o brasileiro não tiver um pouco de sossego. Aí envolve ICMS, envolve IPTU, envolve o IPVA. O que a gente está vivendo é uma loucura, né? O povo brasileiro está vivendo aí uma queda da renda per capita e da renda familiar. Praticamente toda família tem 2, 3 pessoas desempregadas e os nossos governantes aumentando absurdamente os impostos. Sim. Olha, vamos falar uma linguagem talvez que o povo entenda. Né? Porque quando chegam as eleições, né, as propostas, as promessas sempre são as mesmas. Né? Uhum. Nós vamos lutar contra a carga tributária, nós vamos lutar contra o aumento do IPTU, contra o aumento do imposto, isso e aquilo, a carne sendo vendida a quase R$40 o quilo e tudo mais. Mas o povo está sentindo isso aí de uma maneira diferente, por exemplo, que a classe política sente, né? Que o cidadão mais privilegiado sente. Aquele povo que realmente está ali com dificuldade, às vezes, de comprar um gás de cozinha para sua casa, ele de fato está sentindo uma pressão diferente das outras, né? Ele está sentindo, na verdade, uma necessidade, uma carência. E como então explicar isso para o eleitor de uma forma talvez mais simples e objetiva, do tipo, nós de fato vamos ter que passar por este momento enfrentando preços tão altos por causa de uma política, de uma guerra, de uma coisa nesse sentido, e não acredita em promessas, por exemplo, que o político vai te fazer agora em 2022 que vai abaixar porque não consegue, ou de fato, se encontrarmos um político disposto a mexer os pauzinhos que seja, né? Fazer alguma coisa em prol da população, principalmente as mais carentes que precisam, né? Vai de fato conseguir fazer algo diferente, vai de fato conseguir mexer no preço dos alimentos, mexer no preço do combustível, né? Muito se fala de inflação e tudo mais, é uma linguagem que muitas vezes o povo nem está muito ligado a isso, né? Não sabe nem o que é isso. Uhum. Índices, né? Essas suas índices, né? Índices do ICMS, né? O imposto. Porque ICMS, se a gente for falar de ICMS, a gente sabe que Goiás é um dos ICMS mais caros do Brasil. Rio Grande do Sul tem um ICMS de 12% aplicado sobre, por exemplo, o combustível. Goiás já tem um ICMS de 30%. 30%. Então a discrepância é muito grande. Mas falando aqui diretamente, então, para aquele cidadão que está preocupado realmente em pagar suas contas todos os dias,
está preocupado realmente, né, em ter dinheiro para um transporte público, que tudo encarece quando a gasolina sobe, né? E uma gasolina quase de R$ 8. O que você, como parlamentar, como deputado, tem a falar, se é que tem alguma coisa, para esse povo que está sofrendo tanto com isso? Combustível é uma questão que realmente é nacional, é Petrobras, é Agência Nacional do Petróleo, é governo federal, é sentar com os governadores, que tem a questão do ICMS, que tem uma incidência muito forte. Não tem uma outra solução que não seja por esse caminho aí, entendeu? E a população sofre muito porque aqui, quem são os nossos representantes hoje? Quem são os caras hoje que estão com a caneta na mão? Falar de Goiás, um governador que é ligado a um setor específico do agronegócio e que é um liberal econômico, que não está preocupado muito com o social. O negócio dele é o liberalismo econômico, deixar realmente o sistema, né, o sistema financeiro, ter menos regulação e mais espaço para poder atuar. O problema, Carlos, é que eu não vejo possibilidade de uma economia bem-sucedida, um país feliz, com bem-estar social, sem você equalizar a economia, sem você fazer a economia atender o social. Não tem como. Esse é o grande problema do Brasil hoje. O Brasil realmente é um país que tem um potencial gigantesco, é um país rico na sua capacidade, no seu potencial, porém, tudo funciona aqui mais para o sistema, para o mercado. Tanto que nós temos aí quase 40 milhões de pessoas ou na miséria, ou no desemprego, ou na informalidade. É a população de um país. 40 milhões de pessoas hoje estão ou desempregadas, ou na miséria, ou na informalidade. Que economia que é essa? Que PIB é esse que o pessoal está falando? O produto interno bruto está saltando 3%, 4% aí. É uma riqueza concentrada em apenas alguns setores e que não chega na população. O Brasil continua um país miserável. As pessoas continuam passando fome aqui. Então, quem são os nossos gestores? Quais são os paradigmas, os modelos que nós temos? O governador é o Caiado, presidente da República é o Bolsonaro, que independente do discurso dele, ser bom, agradável ou não para alguns setores, mas quem manda na economia é o Paulo Guedes e os bancos. Quem manda no Brasil realmente, infelizmente, é o mercado financeiro, banco, tanto que sempre, todos os anos, são os setores que mais crescem no Brasil. Se não for corrigido realmente com política pública, com fazer com que essa direção seja mudada, infelizmente a gente não vai ter um país que seja bom para o cidadão. Eu defendo um estado de bem-estar social. Eu não defendo um estado nem macro e nem mínimo. Um estado inchado, não. Devendo muito, não. Mas também eu não defendo um estado mínimo. Porque a arrecadação nossa é muito alta. Você vai comprar um pacote de açúcar, 40% é imposto. Sim. Vai pagar a mensalidade escolar do teu filho na escola, 40% é imposto. Então, tributos a gente paga muito. Falta realmente essa visão, e essa tem que ser uma visão de nação, não pode ser do Bolsonaro, do Lula, do Alisson Lima ou do Ciro. Tem que ser uma visão de nação para que o país seja um país de bem-estar social. E aí está tudo muito rachado, tudo muito confuso, né? Enfim, muito dividido. Talvez essa discrepância entre uma classe baixa e a classe alta do país, né? Que a gente vê que no meio da pandemia como essa, talvez cresça até mais, né? Esse distanciamento entre as classes, Alisson. Eu acho que isso aí pode, de certa forma, então, prejudicar, vamos dizer assim, não seria bem prejudicar, mas como que esse distanciamento das classes sociais pode influenciar, vamos dizer, num aspecto como esse político, econômico, né, que nós vivemos, Alisson? Um país com a realidade social do Brasil, repito, não o povo brasileiro é um povo que tem uma característica bacana, é um povo receptivo, acolhedor, mas nós não estamos felizes como nação. O Brasil não é um país de bem-estar social. Certo. Por exemplo, periferia de Goiânia, região noroeste, tem 400 mil habitantes ali. 400 mil habitantes. E ali não tem nenhum programa ousado para poder atender a juventude. A juventude da região noroeste de Goiânia, por exemplo, ali, quem nasce num berço de dificuldade econômica, qual que é a perspectiva de futuro dessa pessoa? Eu faço várias reflexões no meu trabalho político. No passado se falou muito em questão de cotas sociais, cotas raciais e tudo mais, e aí virou aquela polêmica toda. Mas eu pergunto para vocês, para quem está acompanhando o programa Politiquei, você pega 100 pessoas que moram na periferia, olha só a reflexão que eu faço. Eu levo essa reflexão nas palestras e ela gera transtorno nas pessoas. Você pega 100 pessoas de periferia, aleatoriamente, sai por aí pegando, coloca dentro de 2 ônibus e leva para uma escola. E pega 100 pessoas do Aldeia do Vale, do Alphaville, do Portal do Sol, do Bueno,
essa elite de Goiânia. Põe dentro de 2 ônibus e leva para uma escola também, para a mesma escola. E aí dá um teste substancial de conhecimentos gerais para esses 2 grupos. Qual grupo vai ter mais conhecimento, vai ter notas melhores ali? Eu aposto com você que é o grupo privilegiado da classe A. Sim, sem dúvida. Aí a pergunta que eu faço é, são mais inteligentes? Tiveram mais oportunidade. Esse é o cerne, essa é a grande questão brasileira. Oportunidade. Eu sou meritocrata. Eu defendo a meritocracia. Eu também defendo a meritocracia. Defendo que todo mundo trabalhe, que conquiste e tal. Mas é possível ter oportunidades iguais num país desigual? Essa é a reflexão que eu faço. Então, esses paradigmas precisam ser quebrados. Não adianta o vereador, o deputado, o governador, o prefeito. Se você não governar com o coração, se você não tiver dó do povo na hora do aumento de imposto, para que você está lá com a caneta na mão? Um prefeito que aumenta 400% o IPTU. Isso é abusivo. Aí o cara vai numa escola e aí tem alguém protestando por aumento de salário de professor e ele ri da cara do professor como ele riu. O governador, que eu fui falar com ele sobre transporte coletivo, ele falou para mim que o governo não tem que se meter em transporte coletivo. Quem são os nossos gestores? Então tem muito a melhorar ainda. E só espero que o Brasil no futuro, Goiânia no futuro, tenha uma geração realmente de políticos mais conectados com a realidade, porque isso não está certo. Repito, 100 pessoas de um grupo econômico, um grupo social, comparado com 100 pessoas de outro grupo social, o abismo é gigantesco de conhecimento entre elas, de qualificação e de preparo para o mercado de trabalho. E não é porque elas são mais burras, é porque não tiveram oportunidade. Concordo. E outra coisa, na sua opinião, as escolas hoje públicas, de uma maneira estadual, federal e municipal, elas estão preparadas para formar esses cidadãos preparados também, né, para que aproveite melhor as oportunidades que a vida lhe impõe ou não, Alisson? Tem melhorado muito nos últimos anos, né? Goiás até inclusive foi campeão do IDEB há 2 anos atrás, né? 2019 foi campeão do IDEB. Bacana, as escolas estão melhorando aos poucos, né? Mas eu vejo muito questão de ilhas de desenvolvimento educacional, né? Regiões que têm mais desenvolvimento que outras apenas. Não tem assim um programa realmente que seja para poder abraçar as escolas como um todo e dar qualidade nas escolas e preparar essa turma para poder ser uma turma mais pensante. Tanto que às vezes vou dar palestra em escolas para jovens de 18 anos, 20 anos, a gente vê ali realmente a presença da violência, da criminalidade de maneira visual naquela escola, entendeu? De droga e tudo mais. Tem muitos abismos para serem corrigidos. Tem um trabalho muito bacana de palestra nas escolas aí, e eu vejo um potencial muito grande nessa galera. Bacana. E que o governo ou não aproveita ou subaproveita apenas. Tem que chegar com mais estrutura aí. Entendi. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, foi reconhecido durante 2 anos seguidos pela ONU como cidade modelo no Brasil em tecnologia inclusiva, em educação inclusiva, desenvolvimento do IDH. Uma cidade de periferia, uma cidade que faz parte da periferia do Recife praticamente, né? E está sendo copiada inclusive por muitos lugares no mundo como uma cidade que está integrando o conhecimento. Legal lá, por exemplo, lá uma escola pública, todos os alunos entram com reconhecimento facial já. Se o aluno não entra na sala de aula naquele dia, não vai para a escola naquele dia, o pai recebe um torpedo em casa comunicando que o aluno não foi para a escola. É um simples exemplo. Fantástico. Fantástico, entendeu? Fantástico. O IDH da cidade saltou em 10 anos, porque, gente, olha que bacana, eu fui o único candidato a prefeito de Goiânia que falou de IDH. Falecido Maguito, né, com respeito, né, porque é questão de honra, respeitar quem já teve passagem, né? Não falou disso, Vanderlan não falou disso, ninguém falou de IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Você não tem como medir uma cidade como Goiânia sem falar assim, vamos melhorar o IDH da cidade. Com certeza. Renda per capita e renda familiar também. Como é que você fala de desenvolvimento sem melhorar a renda das famílias? Anápolis tem renda per capita e renda familiar quase 40% melhor que a de Goiânia. Aparecida tem renda familiar melhor que a de Goiânia. Catalão, no interior, tem renda melhor que a de Goiânia. Senador Canedo. Goiânia não industrializou. Goiânia não tem indústria. Uma das bandeiras da sua campanha para prefeito. Foi. Eu defendo 4 áreas industriais de Goiânia hoje, cada uma em uma região e áreas temáticas, né? Você pega, por exemplo, a região noroeste ali, você pode colocar um polo de desenvolvimento da área de moda, têxtil ali. Tem 700 pequenas indústrias de confecção na região noroeste, sem apoio nenhum do poder público. Ali poderia fazer um arranjo bacana naquela região e criar um grande polo apenas para a área têxtil. A vitrine está lá, 44, prontinha para poder vender.
colocar um polo de centros de distribuição aqui na saída para Rio Verde. Nós tínhamos até uma área escolhida ali para poder fazer isso. E a prefeitura sempre com essa cultura de que não poderia construir área industrial em Goiânia porque iria poluir. Faz parte de uma mentalidade política de gestores que não queriam desenvolver Goiânia na área industrial, que falavam que Goiânia ia ficar poluída. Gente, mas nós estamos hoje no ano de 2022, tem indústria limpa, indústria high-tech, né? Tecnologia suficiente, centro de distribuição, polos tecnológicos, igual do Recife, dá para fazer na região central de Goiânia. Esses dias fiquei feliz que eu fui na região central de Goiânia, num boteco lá com a esposa, certo, tomar um chopinho artesanal naquele boteco, junto com um casal de amigos. Sim. E estava lotado de gente no centro, ali perto da Paranaíba, e limpinho, bonitinho, lugar 100% agradável. E é isso, é resgatar o centro, colocar a vida noturna, trazer a boemia para o centro, colocar centro tecnológico ali, levantar a cidade. Você não vai fazer isso numa única canetada, não é um milagre. É uma série de ações, mas tem como fazer. Tranquilo, vamos dar sequência aqui então, Alisson. Eu queria muito mesmo aprofundar nesse tema com você, no entanto, o tempo urge, né? Mas eu queria falar um pouco também sobre um projeto de lei de sua autoria, né, que defende, inclusive, uma participação maior, né, na contratação de mulheres no mercado de trabalho como um todo, né? Eu não conhecia muito bem esse lado seu, defensor, né, das mulheres no mercado de trabalho e tudo mais, mas fica à vontade então para nos explicar melhor que projeto que é esse, em que pés que está essa votação dentro da Lego e tudo mais. Por favor. Primeiro que eu defendo igualdade entre os sexos, né? Sim. Não tem diferença nenhuma, pelo contrário. Certo. As mulheres já provaram que elas são tão qualificadas quanto os homens para tudo. Tem um serviço braçal, o que nós vemos hoje de mulheres na construção civil, é uma coisa impressionante, mas acabam muitas vezes sendo rebaixadas a condição trabalhista e salarial por conta de um machismo que ainda impera. Então, eu tive cuidado de criar um projeto de lei que ele é espontâneo, ele não é uma questão compulsória. Eu não estou obrigando as empresas a contratarem mulher, não. Estou dando a elas, no projeto de lei, a opção delas contratarem mais mulheres, nivelarem com o número de homens no mercado de trabalho. Empresa que tem, por exemplo, 100 funcionários, coloca 50 mulheres e 50 homens. Ela vai estar habilitada para receber incentivos fiscais do governo, perfeito, como crédito otorgado, redução do ICMS, né, linhas de crédito específicas na Goiás Fomento, uma espécie de incentivo para as empresas poderem nivelar o número de homens e mulheres, né, tanto numericamente quanto salarial. E repito, eu tive cuidado de colocar espontaneamente aderir, porque eu não posso fazer isso, uma imposição para a empresa poder fazer isso. Adere então, se quiser, mas se aderir, vai ter com certeza algumas vantagens. Automaticamente, ao aderir, vai ter essa vantagem. E nós criamos o projeto no segundo semestre do ano passado, ele está bem avançado na Assembleia Legislativa, ele recebeu um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora, a deputada Adriana Corsi, aprovou o nosso projeto, fez algumas alterações para poder aperfeiçoar, é normal isso, e deve ser votado nos próximos dias. Eu creio que dentro de mais uns 2 meses no máximo, nós teremos uma lei estadual de incentivo fiscal para as empresas poderem contratar, nivelar o número de mulheres com os de homens nos seus quadros de funcionários. Seria uma lei, inclusive, inédita no Brasil e que nós já estamos conversando, inclusive, com deputados federais em Brasília, com senadoras também, para poder criar um parâmetro nacional aí. Maravilha, Alisson. E falando também sobre as mulheres, qual é a sua opinião a respeito, por exemplo, da política, né? Tem uma participação, principalmente goiana, tão pequena do público feminino. Aí vai de uma cultura, né? Tanto mulheres que ficam receosas de entrar, quanto partidos que continuam também com a cultura de machismo. O eleitor também tem que entender que, repito, a mulher é tão qualificada quanto o homem para tudo, né? Inclusive para administrar a cidade, né? Podemos ter uma prefeita aqui, uma governadora, por que não? Mas no nosso cenário como Goiás, por exemplo, Alisson, na sua visão, é mais machismo? É mais, por exemplo, falta de representatividade feminina? O eleitorado... Não, Goiás é um estado muito machista. Goiás é um estado muito machista, infelizmente. Uma cultura patriarcal, uma cultura de coronéis, uma cultura de que a mulher ela é subserviente, é como se ela fosse uma subclasse do homem. Não é, a gente sabe disso, não é. Qualquer sociedade civil civilizada e organizada no mundo inteiro trata tudo com paridade, com igualdade de sexo, de gênero, de potencial, enfim, tudo. A mulher é 100% igual ao homem em tudo. Mas a sociedade insiste ainda em qualificar a mulher como se ela fosse realmente uma subserviente do homem. E Goiás tem essa mancha, infelizmente. Tanto que Goiás é um dos campeões em feminicídio, em violência doméstica contra a mulher dentro de casa. E esses paradigmas não se quebram a não ser conversando com a sociedade, com a educação e também com o incentivo fiscal, né, no caso do governo, para poder incentivar as empresas a darem mais espaço para as nossas mulheres.
Maravilha. Vamos falar um pouco sobre a eleição, então? Estamos prontos aí para poder falar. Ô, Alisson, hoje você está filiado ao Solidariedade. Certo. É um deputado estadual pelo Solidariedade. Que, inclusive, tem uma bancada, se não estou enganado, de 3 deputados. São 3 deputados estaduais. Solidariedade. Os 2 estão lá, foram eleitos pelo Solidariedade, daí eu entrei depois, né? Sim. No entanto, eu quero entender, né? Nós estamos chegando aqui próximo, né, a uma outra eleição, em 2022. E a primeira pergunta é, você, Alisson, é candidato ao Senado ou a deputado federal? Eu fui convidado por alguns partidos políticos, sondado por alguns, para colocar meu nome para o Senado, porque existe um perfil de renovação no Senado em todo o Brasil. A população quer renovar o Senado. Perfeito. O Senado é uma casa mais de... Como é que eu explico? Qual que é o fundamento do Senado? É você mais ou menos referendar o trabalho da Câmara, né? Sim. É como se eles fossem conselheiros e consultores dos deputados federais. Perfeito. Então, geralmente, realmente é um trabalho mais de pessoas mais experientes, mais idosas, né? E o Brasil está clamando aí por renovação no Senado. Mas eu entendo que não é o momento ainda, eu estou cumprindo um ciclo, eu fui vereador, fiz questão de ser deputado estadual, estou cumprindo compromissos com a sociedade de não ir para a reeleição, não é fácil, para mim é muito mais cômodo hoje ir para a reeleição como deputado estadual, eu teria muito mais segurança de uma reeleição do que arriscar algo novo, mas eu não vou para o Senado, estou colocando meu nome aí para poder disputar uma vaga na Câmara Federal. Então o projeto para deputado federal. Eu não sabia, mas isso então faz parte de uma proposta, uma filosofia política sua mesmo em adotar, não é a favor da reeleição, ou é uma estratégia realmente política em ver uma oportunidade de falar, não, eu sou candidato a deputado federal por questão realmente aqui de uma oportunidade que surgiu? Não, eu defendo apenas uma reeleição para cada cargo. Eu acho que isso seria um item importante na reforma política. Muito bacana essa visão. Uma reeleição para cada cargo. O camarada ganha para vereador, certo. Ele vai para a reeleição, ele ganhou, beleza? Não pode mais disputar uma terceira reeleição para vereador. Então ele tem a única alternativa dele é disputar para deputado estadual. Certo. Aí vamos supor que ele ganhe para deputado estadual. Ele não pode retroagir mais para vereador. E assim até chegar no topo, né, que é presidente da República, sem poder voltar mais para cargo nenhum, com apenas uma reeleição. Perfeito. O que, por exemplo, vereador em Goiânia, nós temos lá vários casos de vereadores que estão há 8, 10 mandatos. Sim. Mesma coisa a Assembleia Legislativa. Isso aí são mecanismos que impedem de renovar, entendeu? Então, eu mesmo sendo a favor de uma reeleição no máximo, eu fiz um compromisso de não disputar a reeleição legislativa. Vereador não disputei, deputado estadual também não estou disputando, e agora também, caso a população me referende como deputado federal, me dê esse crédito, me coloque lá como deputado federal em Brasília, para representar o povo goiano, eu não vou disputar a reeleição também para deputado federal. Olha, isso não é muito perigoso, né? Um vereador, um deputado que de repente está dentro da Câmara, da Assembleia durante 8, 10 mandatos, né? Isso aí meio que se torna uma profissão e não uma questão de simplesmente como eu vou te falar, um objetivo de vida, né? Uma pessoa que nasceu de fato para fazer a diferença na sociedade, mas eu acredito que existe uma certa acomodação e isso pode se tornar uma espécie de profissão, né? O que é a sua profissão? Eu sou político. Não é demérito ser uma profissão, não é isso que eu quero dizer, Alisson, sim, né? Mas você está me entendendo. Eu acho que assim, fica meio incabível, né? Mas geralmente esses caras, eles pegaram o tal pegaram o caminho, né? Aprenderam o caminho de como ganhar a eleição e geralmente trabalham em cima de curral também, de grupos de currais eleitorais, de grupos restritos, segmentam muito e vão, né, se eternizando nos cargos ali. Eu sou completamente contra isso. E vai aparelhando todo o sistema, né? Igual você disse mesmo, aprenderam. O que aprenderam? Aprenderam é isso aí, negociar um cargo, por exemplo, com o prefeito para votar a favor do IPTU. Então o vereador que está lá 8, 10 mandatos, talvez está se segurando realmente nessa posição, justamente por causa desse tipo de acordo. Se vereador novato tem 20 cargos na prefeitura, você imagina um vereador que está lá 10 mandatos, porque ele deve ter lá mais ou menos umas 400 pessoas indicadas dele dentro da estrutura. Olha o peso em termos de recurso que isso custa para os cofres públicos. E pessoas muitas vezes que nem preparadas são. A verdade é essa, né, Alisson? Porque estão ali de fato para segurando uma espécie de uma liderança política, né, preocupado especificamente com a sua reeleição. E é por isso que eu falo sobre a cultura administrativa de Goiânia, que precisa mudar. E não é só de Goiânia, do próprio estado de Goiás também. Goiás melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, mas eu atribuo mais a uma questão da população, do povo goiano, a localização geográfica de Goiás, muito próxima a Brasília, muito próxima aí a Minas, passagem de várias regiões do Brasil, é um referencial regional no Centro-Oeste. Atribuo muito mais a isso do que capacidade administrativa de A ou de B. Porque ainda tem realmente uma cultura enraizada muito forte aqui em Goiás,
do tradicionalismo político, de ideias arcaicas, de você travar o Estado para o desenvolvimento. Goiás poderia ser, por exemplo, uma escola nacional e até na América do Sul de TI, de tecnologia de informação, e não é. Para voltar, vamos continuar falando sobre as eleições, mas só para que você tocou no assunto agora que me chamou a atenção, né? A percepção sua, qual que é em relação, por exemplo, ao executivo hoje municipal? Existe uma maior influência da Câmara dentro do município, do legislativo, vamos dizer assim, ou do executivo, que é o município, dentro da Câmara, Alisson? Porque nós vimos, eu estou vendo muita mesmo figura ali conhecida dentro da Câmara de Goiânia, claro, sitiando, né, espaços ali dentro do Executivo, mas eu não sei a que nível de influência é essa, se é o Executivo que está trazendo os vereadores realmente ali nos cargos, como você mesmo citou, ou se é de fato uma Câmara que está muito fortalecida e que está influenciando significativamente as decisões ali dentro do Executivo. É uma questão de conveniência. Ali, quando é importante para a Prefeitura aprovar os projetos dela, ela lança, né, a isca e os vereadores caem. E quando os vereadores querem aprovar algumas questões que atendam alguns setores, como o próprio plano diretor, o vereador vai e aprova e meio que trava o diálogo com a Prefeitura. Mas, sem dúvida, quem mais prejudica com isso é a população. A Prefeitura é uma Prefeitura que erra na relação política dela com a Câmara, até por conta dessas negociações aí. E os vereadores se submetem, enfim, a vários caprichos. É algo muito negativo para Goiânia. Mas, eu repito, uma reforma política seria muito importante para dar uma guinada. Mas houve uma mini reforma política dentro da Câmara de Goiânia, não houve, Alisson? Acho que no início do ano agora foram estabelecidos alguns aumentos de cargos dentro de cada gabinete, né? Melhora política, reforma política para piorar. Para piorar tudo, ainda né? mais, né? Para piorar ainda mais, né? Esse é o grande problema. Mas tudo vai para aquele ponto de partida nosso aqui, Carlos. Visão administrativa, percepção da realidade social. É uma Câmara desconectada. IPTU está aí, taxa de lixo que querem criar em Goiânia no momento difícil como esse. 200 milhões de reais por ano numa iluminação nova que eles querem colocar aí, sendo que a população já paga a COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, que é um valor absurdo. Está tudo errado. Quando eu falo que está tudo errado, o pessoal fala, o cara é o cara do contra. Não é, mas se nós queremos uma cidade diferente, uma cidade moderna, uma cidade eficiente, uma cidade que gere bem-estar social, alguns erros têm que ser corrigidos. E esses são os erros que eu vejo tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Perfeito. Voltando então sobre os assuntos das eleições, já está claro então que você vai ser candidato a deputado federal, certo? E o partido? Já está definido, Alisson? Estou conversando com alguns partidos aí, mas possivelmente eu vá pelo PSB, né? Por uma questão de amizade com o deputado Elias, uma questão de tempo de televisão também, que para mim é importante para poder estar conversando com a sociedade. Eu sou uma figura pública que vem da televisão. Eu quero apresentar as minhas ideias de pré-candidato e de candidato a deputado federal, com tempo na televisão, e apoio partidário também, né? Eu sempre fiz campanhas muito baratas, eu não vou ferrar a população como os caras fazem em relação à questão do fundão, né? Mas alguns recursos básicos precisam para poder fazer uma campanha. Perfeito. Enfim, material gráfico, essas coisas. E o partido PSB já me convidou, né? Eu fiz um pré-compromisso com eles, né? Ou seja, dependendo da chapa, eu saio pelo PSB para poder pleitear essa vaga na Câmara Federal. O que é, se depende da chapa, o que é uma chapa então perfeita no seu ponto de vista, para você que caiba o teu projeto? Um local onde você entre com pé de igualdade com os demais candidatos a deputados federais e que você veja a possibilidade de fazer 1, 2 ou 3 deputados federais. No caso, lá nós já temos um deputado, que é o Elias Vaz, tem um mandato, né? Então nós precisamos montar uma chapa que tenha condição de fazer 2. Né? Não que ele esteja garantido a reeleição dele, mas geralmente quando a pessoa tem mandato, fica mais fácil a pessoa ganhar do que um novato. Então, o ideal é o partido montar uma chapa mais democrática, onde quem está participando ali, se colocando à disposição, entre num pé de igualdade com os demais concorrentes. Chapas pesadas com 2, 3 candidatos que já têm um mandato, geralmente elas assustam mais e eu não tenho interesse. Geralmente eu entro realmente para disputar em pé de igualdade, nem melhor nem pior do que ninguém. Perfeito. É a estratégia política, né? Nada mais do que isso, né, Alisson? E você que está pleiteando então uma vaga hoje, né, de um cargo federal, né, para a Câmara Federal, tem alguns assuntos meio que polêmicos, né? E eu queria saber então a sua opinião a respeito deles. Por exemplo, o próprio fundão mesmo que você acabou de citar, né? O fundo eleitoral de quase 6 bi, uma previsão para esse ano, né? E você é a favor ou contra, por exemplo, a um assunto como esse? Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma outra forma de você realizar uma campanha
sem recursos públicos, Mas né? quase 6 bi no ano. Mas aí que tá, o problema é um afronto à sociedade, o fundão, da forma que foi feito. E o mais interessante é que juntou esquerda e direita para poder aprovar, né? Sim, aqueles que se odeiam, exatamente. que se criticam, que ficam se alfinetando o tempo todo nos corredores lá, dizendo que esse é isso, esse é aquilo, esse é bandido, aquela outra é bandida, Sim. se juntaram e aprovaram um fundão lá de 6 bilhões. Nós deveríamos ter um modelo no Brasil que realmente possibilitasse realmente Um financiamento um público. financiamento público, mas dentro de critério técnico, ou um modelo misto, onde também pudesse ter realmente doação de empresas, mas dentro de um modelo fiscalizado pelo poder público. E não fosse uma compra de voto. A empresa patrocinar lá o candidato X para poder depois devolver o favor lá na frente. Legislar a seu favor. Doações de campanha também, doações individuais, eventos de arrecadação, tudo isso começa a se trabalhar no Brasil ainda, mas de uma forma muito lenta. Então, uma campanha é igual, tem material gráfico, né? Que geralmente tem. Você precisa de algumas pessoas para ajudarem a levar o teu nome, isso tudo tem um custo. Agora, nós não podemos tolerar realmente um abuso como é o fundão, né? Isso é um crime, ainda mais no tempo de pandemia. Exatamente. E o outro assunto polêmico também, que é também uma previsão aí de muito dinheiro para esse ano, é o orçamento secreto, né? É uma pauta que realmente assim, gera um certo desconforto no eleitorado. Quando vê uma previsão, né, de 15 bi, se eu não estou enganado, você me corrige, mas eu não estou muito antenado a isso. Mas é muito dinheiro. E assim, além de ser muito dinheiro, Alisson, né, até o apelido dado, né, orçamento secreto, é meio até pejorativo, no meu ponto de vista, né? E se é secreto é porque oculta, correto? Algumas informações que é relevante principalmente para o eleitor, porque o dinheiro que está sendo aplicado ali é um dinheiro do eleitor, é um dinheiro público, realmente, né? Então, dinheiro público não tem que ser secreto, igual o cartão corporativo. O cartão corporativo no Brasil tem uma configuração dele pela lei lá que fala sobre gastos secretos e sigilosos. Espera aí, né? Na época do ex-presidente Michel Temer, a ex-primeira-dama gastava dinheiro com cabeleireiro no shopping, com comprar bolsa, etc. e tal, com cartão corporativo do governo federal. Então, qual que é a necessidade disso, né? Isso tem que ser corrigido. Nós não estamos falando de gastos durante uma guerra em que as Forças Armadas ou o Departamento de Segurança Nacional vai lá gastar com artigos de guerra, de repente com uma operação militar que precisa ser realmente ali mais secreta. Estamos falando com um gasto de um presidente da República, de um senador, de um ministro do STJ. Não tem por que ser secreto. Se está gastando com vinho de 10 mil reais, mostra para o povo, tenha coragem de mostrar para a sociedade. Né? Esse negócio de gastos secretos não existe. Mesma coisa o fundão. Ou o fundão não, o orçamento secreto. É compra de voto. É o presidente da República, o governador, quem quer que seja, comprando o voto de um deputado para poder apoiar o presidente de maneira incondicional e tudo com um orçamento escamoteado ali, que a população não tem nem noção de para onde vai. De repente pode fazer compadria, o político pode pegar e encaminhar para projetos, né, escusos e tudo mais, e a população não tem conhecimento disso. É mais um drama que a sociedade está passando em relação a essa questão do orçamento secreto e os governantes que tanto criticaram, né, a época de torneira aberta do ex-presidente Lula, que de fato cometeu vários crimes, na minha opinião, né, dentro da estrutura. Criticaram o mensalão. Criticaram o mensalão, né, os erros da Dilma e tudo mais, agora vêm e fazem algo que é tão grave quanto. Então, não adianta. Nós temos que corrigir isso. Olha, Alisson, então eu queria saber da sua parte como parlamentar, né, como que repercutiu, por exemplo, dentro do meio político, né, que é um meio que nós não convivemos, essa gravação feita ontem do ministro da Educação, referente ao repasse, né, aos amigos dos pastores Gilmar. Então, como é que repercutiu isso dentro de uma classe política aqui em Goiás? Se isso for verdade, se essa declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? Milton Ribeiro. Se ela for verdade, isso aí é um elemento de impeachment. Eu que nunca defendi impeachment do presidente da República, por não ter nada palpável realmente que pegasse ele ali, né? Como presidente, né? Que tem denúncia de rachadinha, tem um monte de coisa e tal, mas especificamente como presidente, porque a questão da pandemia, de chamar ele de genocídio e tudo mais, é subjetivo. Ele pode alegar que, peraí, veio uma pandemia aí, as pessoas morreram, vacina atrasou, estrutura hospitalar do Brasil, então não tem como você pegar ele ali em relação a essa questão dessa pecha que tentaram colocar no Bolsonaro de genocida. E eu, particularmente, atribuo vários erros ao presidente da República durante a pandemia. Mas nunca conseguimos encontrar um elemento para poder realmente falar de impeachment. Caso realmente a informação
do ministro da Educação seja verdadeira, de que o presidente ele estava privilegiando grupos, aí já é algo que cabe um processo de impeachment. Porque políticas públicas você não pode ter privilégios, setores privilegiados, políticas públicas você não pode ter máfias controlando o erário público, o recurso público. É para todos. Então não tem esse negócio de que é pastor ou é padre, quem quer que seja vai lá no corredor e que apenas esses pastores, apenas os prefeitos amigos dos pastores serão atendidos. Repito, então eu trato tudo ainda como investigação. Se for verdade que o presidente tenha passado essa ordem para o ministro, aí eu defendo um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Perfeito, bom saber então do seu ponto de vista em relação a esse tema. Agora, realmente, chegando no final aqui, eu queria só fazer um bate-bola rápido contigo em relação aos pré-candidatos ao governo do estado de Goiás. Né? Nós temos aí uma briga aí entre Caiado, né, Gustavo Mendanha, Marconi, Major Vitor Hugo, Valmir, do PT. Então, como você está enxergando esse cenário realmente? Existe uma disputa, inclusive, interna dentro do PL, né? Para quem quer ser o candidato aí do presidente Bolsonaro, Major Araújo, por exemplo, e Gustavo Mendanha. Você hoje está se posicionando já diante ou do lado de algum desses pré-candidatos? Dentro do que eu falei em cima dessa questão da mudança cultural, nós precisamos passar aqui no estado de Goiás, de implantar novos perfis administrativos, o que mais me agrada é do Gustavo Mendanha. Então, eu, inclusive, declarei já apoio público para ele pela experiência, pelo trabalho administrativo dele à frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Ninguém consegue agradar a todos. Óbvio, né, que em Aparecida tem muito problema para ser resolvido ainda. Eu nunca falei que o Gustavo Mendanha é um gestor perfeito ou que a gestão dele é perfeita, né? Mas dentro desse perfil que Goiás precisa de renovação do modelo político, eu defendo o Gustavo Mendanha como o melhor nome ali. Caiado está tendo oportunidade, o governo é muito travado, é um governo de retrocesso em muitos aspectos, muito dinheiro em caixa e pouco resultado prático para a vida das pessoas, freio de mão puxado com regime de recuperação fiscal. Você pega um estado como Goiás que precisa crescer e você trava o estado para investimentos em áreas essenciais como educação, saúde nos próximos anos, é você governar com freio de mão puxado. Eu sou contra isso. Nós temos que dar liberdade para o estado poder criar os incentivos e fazer o estado crescer. E o Caiado, na minha opinião, nesse ponto de vista, errou muito. É um governo de elite, é um governo que atende apenas a uma elite econômica aqui de Goiás. Tanto que o nosso IDH está caindo aí nos últimos anos. E o Marconi representa uma pessoa que já governou 4 vezes, independente de gostar ou não do Marconi, já governou 4 vezes, já teve a oportunidade dele, deixou o legado dele, negativo e positivo. Então o Marconi, por exemplo, nos últimos governos dele, muito pesado, a máquina muito inchada. Então chegou a hora de realmente colocar pessoas novas. E o Major Vitor Hugo, candidato ao presidente Bolsonaro? Que até então, estou dizendo um pré-candidato, né? E estou usando palavras do próprio presidente num vídeo divulgado recentemente nas redes sociais. Eu não acredito em ideologia política. Eu não acredito num candidato que quer governar apenas com o filtro da ideologia política, que é o Major Vitor Hugo. Um político que fala que não governa com a esquerda. Peraí, a esquerda não tem só bandido. Tem muita gente boa de esquerda no Brasil que pensa bem o país e que tem compromisso social. Inclusive, tivemos bons gestores da esquerda aqui no município de Goiás. A política ela não é excludente, a política é inclusiva. Eu, como político, tenho que ser inclusivo e não excludente. Eu não posso virar as costas para quem pensa diferente de mim. Então, como é que eu vou votar num cara desse? Com todo respeito. Desculpa a expressão cara, viu, Vitor Hugo? Como é que eu vou votar num cidadão? É porque eu tive com ele 1 ou 2 vezes, mas como é que eu vou votar num cidadão, num político que governa excludente, né? Tirando as pessoas para fora? Não, a gente tem que governar de forma inclusiva para toda a sociedade. Então, mais uma vez, peço desculpa ao colega Vitor Hugo, que é deputado federal, por chamá-lo de cara, mas não dá para votar num político que governa apenas pensando no seu grupo político. Kennedy pensava o seguinte, olha a cabeça do ex-presidente falecido Kennedy nos Estados Unidos. Eu tenho direito de ter as minhas ideologias, todos nós temos, mas eu não posso governar com elas, porque eu governo para todos. Isso é fantástico, é você ser democrático. Ou então vamos viver dentro de uma tirania e aí eu vou governar apenas para o meu nicho político. Então, com todo respeito ao Vitor Hugo, repito, pela pessoa dele, um deputado federal, bolsonarista, mas não concordo com a visão dele e não votaria nele em hipótese alguma. Perfeito. E o Valmir, PT tem força em Goiás? Hoje, com a campanha do Lula, nós estamos vendo alguns números realmente expressivos nas pesquisas, né, que agora estão surgindo, mas de repente um reitor que hoje é reitor, né, da PUC, né, e está desenvolvendo um trabalho junto com um grupo do PT. Como você vê esse cenário também dentro de Goiás entre PT, essa polarização que vai existir no cenário também federal? Eu não vejo o PT com força de eleger um governador hoje em Goiás, né?
por mais que o Lula tenha sua popularidade no Estado, né, e a tendência é polarizar com o Bolsonaro, mas eu não vejo possibilidade de uma candidatura do PT emplacar aí para governo de Goiás. Então vejo realmente os players muito bem configurados aí. Caiado, Gustavo Mendanha, talvez o Marcondes saia, mas pouco provável também, então a tendência é polarizar também o Caiado e o Gustavo Mendanha. Perfeito. E torcer para o Gustavo Mendanha poder ganhar. Bom, então é isso, Alisson. Eu queria muito poder lhe agradecer por essa oportunidade, né? Já deixar um convite estendido, então, para uma entrevista, para um podcast, né, com o Alisson, agora candidato à Câmara Federal, para ouvir as suas propostas. E no mais é isso, eu quero muito agradecer, muito obrigado mesmo aí pelo teu tempo, a dedicação, espero que você faça realmente uma boa campanha, esteja de fato interessado em defender o povo acima de tudo, como você vem fazendo, mas depois que ganhar, estiver lá dentro da Câmara, que de fato tenha essa mesma postura, Alisson, porque nós vamos cobrar, nós vamos cobrar, né? Nós vamos exigir, isso que é um podcast que nós realmente tentamos descontrair de certa forma, mas política é um assunto muito sério, né, Alisson? Que afeta a vida das pessoas, eu sempre... falo isso para as pessoas em palestras, nos meus movimentos, no meu ativismo político. É muito importante você realmente acompanhar o trabalho do político e checar com uma lupa mesmo. Porque no senso comum, o político não trabalha. No senso comum, o político só rouba. Mas eu peço para as pessoas voltarem à minha timeline. Eu sempre falo isso. Volta na minha timeline e me acompanhe desde o primeiro dia que eu pisei na política, em 2017, quando tomei posse como vereador de Goiânia. E ali, de lá para cá, sempre numa evolução e sempre com a mesma coerência. Então, isso que é importante, as pessoas acompanharem o trabalho do político. Porque a Globo não vai mostrar, a Record não vai mostrar, a Serra Dourada não vai mostrar. Coisa que não dá audiência, né? Então, não é isso, porque eu não pago para eles divulgarem. Entendeu? Sim, já Por entendi, exemplo, já esse entendi. projeto de lei aí das mulheres, né, as emissoras não estão divulgando. O meu projeto para poder, por exemplo, barrar os pedágios nas rodovias goianas, nas estaduais, as emissoras não divulgam. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para poder pagar. E só a rede social não chega em todos os cantos. Então é importante a população também fiscalizar, acompanhar o trabalho do parlamentar na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. No mais é isso. Obrigado pela oportunidade. Adorei estar aqui no Politiquei, quero voltar mais vezes, bater um papo com todos vocês. Se Deus quiser, mais para frente como candidato, e se Deus quiser um pouco mais à frente ainda como deputado eleito, para poder conversar com a sociedade. Pense em política e também faça parte do processo político. Muito obrigado, Alisson. Obrigado.